canal do professor Thiago Lira, aula 2 de filosofia. Tudo bem? Se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos que vamos. Tudo bem? Vamos continuar passando aí dicas e conteúdos de língua portuguesa e filosofia, redação para vocês aqui no canal. Já são mais de 100 vídeos para te ajudar, para que você possa continuar os seus estudos, principalmente nesse momento delicado aí do nosso país, do mundo, né, pessoal? Bem delicado. Aqui no canal tem alunos que estão no pré-vestibular, pré-militar, escola regular, então que vocês possam assistir esses vídeos no meu canal para te ajudar um pouquinho. Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos que vamos. Pessoal, na aula 1 nós falamos o que é filosofia, falamos um pouquinho da função dos mitos na Grécia Antiga, né? E como que a filosofia ela é esse eterno questionar, né? Principalmente na Grécia Antiga, quando você tira o confronto entre a razão e a questão mitológica. Nessa aula eu vou falar um pouquinho dos pré-socráticos, que são o quê? Filósofos, tá bom? Que a filosofia vai alocar como pré-socrático porque veio cronologicamente antes de Sócrates. Na verdade, alguns filósofos pré-socráticos, por exemplo, Demócrito, era até contemporâneo ali de Platão, Sócrates, mas a filosofia coloca como anterior a Sócrates por causa também do pensamento filosófico que vai divergir um pouquinho de Sócrates, Platão e de Aristóteles, tá? Mas o que seria os pré-socráticos? Pessoal, os pré-socráticos, eles vão olhar a natureza, tudo bem? Em busca de resposta para as questões da existência, de onde nós viemos, do que nós somos constituídos, ou seja, é o eterno questionar, tentando olhar para a questão mitológica que nós vimos na aula 1, lá de Homero, de Hesíodo, né, que explicava o mundo, explicava a organização do mundo por meio da questão do mito. Ah, porque Zeus fez isso, Gaia fez aquilo, Poseidon fez aquilo outro, ou seja, mitologia, deuses que eram a razão e a origem de todas as coisas. Os pré-socráticos, eles vão olhar a natureza, tudo bem, para tentar achar respostas, principalmente para a unidade daquilo que nós éramos constituídos. Eles buscavam o que nós chamamos em filosofia, em grego, de arqué. Essa palavrinha que está aparecendo aí. Arqué, o que é isso? Arqué seria a unidade básica, primitiva da constituição de todas as coisas. Tudo bem? Por isso que essa palavra vai dar origem depois à arquitetura, tá? Por quê? Arquitetura, por exemplo, quer dizer o quê? Com construção, tem a ver com constituição de algo, do sujeito, do ser e por ali vai. Então o arqué, ele buscava esse arqué. Por que é arqué? Porque é a unidade que formava, teoricamente, todas as coisas. Por isso que os pré-socráticos, uma outra palavrinha, que é a palavra physis, né, com P de pato, a physis, que quer dizer natureza, tá? É muito importante no pensamento pré-socrático, porque os filósofos pré-socráticos eles olhavam a natureza, tá bom, para buscar resposta para todas as questões do ser humano, do indivíduo, do mundo, tá bom? Por isso que a palavra physis é uma outra palavrinha que aparece muito no pensamento dos pré-socráticos, tá? Então nós temos aí arqué, physis, tá? É considerado, inclusive, nós temos o filósofo Tales de Mileto, de uma cidade chamada Mileto, como o primeiro filósofo, vamos dizer assim, que se tem notícia. Na verdade, Tales, ele foi muito dito por Aristóteles na sua obra, tá? Salvo engano, na obra Metafísica de Aristóteles é onde se fala muito de Tales. Não se tem algo escrito de Tales, tá? E aqui a gente entra num pensamento interessante dos pré-socráticos. Cada pré-socrático, teoricamente, vai tentar pegar um elemento e mostrar que nós éramos constituídos desses elementos. Tales de Mileto, por exemplo, ele acreditava que tudo era água. Nós éramos formados não só por água, mas vínhamos, nossa existência ela era proveniente da água, tá? Isso para Tales de Mileto. Então, para Tales de Mileto, tudo era composto por água, tá? Tudo era composto por água. Pitágoras, que você conhece o teorema de Pitágoras, que é outro pré-socrático, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que todos são constituídos de uma unidade primitiva que era a aritmo, né? Que vai dar a origem aritmética, matemática, tá? Demócrito, que eu falei no início do vídeo, muito interessante, ele é considerado o pai da teoria atomista. Ele dizia que toda a matéria era constituída de pequenas partículas chamadas de
Átomo, isso mesmo, aquele átomo que você estuda na química, nas ligações covalentes, né? Ligação iônica. Esses átomos, lá das moléculas e tudo mais, eles já eram pensados lá por Demócrito na Grécia Antiga. Por isso Demócrito é considerado materialista. Por que materialista? Porque ele pensava não numa coisa, vamos dizer assim, metafísica, mas sim algo sólido, algo, vamos dizer assim, de matéria. Ou seja, para ele tudo era constituído dessas partículas aí, indivisíveis, minúsculas, chamadas de átomo. Outro filósofo pré-socrático muito conhecido é Heráclito, né? Heráclito, que depois muitos outros filósofos vão debruçar sobre a obra de Heráclito. Por exemplo, Nietzsche, agora no século XX, né? Nietzsche falece em 1900, salvo engano. Nietzsche, por sua obra toda, ele fala muito sobre Heráclito. Tem um livro de Nietzsche que se chama Crepúsculo dos Ídolos, onde ele é contra todos os filósofos de Sócrates, Platão, mas ele cita Heráclito. Para Heráclito, a unidade de todas as coisas era proveniente dos lados opostos, né? Para Heráclito, tudo era o movimento. Para Heráclito, nada era constante. A essência de todas as coisas, essa arqué do pré-socrático, ela era totalmente imutável. Por isso que para Heráclito inclusive tem aquela famosa frase: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque já é um outro rio a passar. Inclusive tem um poema de Mário Quintana que fala sobre isso, sobre essa constante mudança. Dia a dia vou viver, a vida assim jamais cansa. Por que Mário Quintana fala isso? Porque é sempre outra coisa, amanhã já não sou mais o mesmo, né? E Heráclito, a essência era essa mudança, é esse eterno devir, esse eterno porvir, né? Ou seja, o que eu era antes eu não sou mais depois, porque nós estamos em constante mudança. A biologia fala isso também, questão da nossa pele, né? Nós temos uma mudança de pele todos os dias. A psicologia, né? Nós somos fruto um pouco daquilo qual nós estamos vivendo, então nós não somos mais os mesmos de ontem, né? E não seremos os mesmos depois, porque nós somos eternamente modificados dia a dia, né? Nossa essência e por ali vai. A filosofia essencialista, inclusive, de Sartre, de Camus, de outros filósofos, Kierkegaard, vai trabalhar um pouco também esse conteúdo do existencialismo. Mas Heráclito era outro filósofo pré-socrático, e para Heráclito tudo era mudança. O outro filósofo pré-socrático, tem muito, tá, pessoal? Mas o outro filósofo pré-socrático muito interessante é Parmênides. Parmênides, pessoal, tem um escrito que se chama Sobre a Natureza, vocês podem pesquisar. Parmênides é que vai se perguntar, numa questão metafísica, né, sobre o ser. Quem é o ser? Quem é o ser? Né? O ser seria o quê? E outra coisa, o que é o nada? São perguntas interessantes. O que é o nada? O ser é o quê e o nada é o quê? Se do nada nada vem, então o que é o nada? São perguntas que Parmênides faz no seu escrito sobre a natureza, né? Sobre a natureza. E muitos outros filósofos vão debruçar sobre Parmênides. Se você pensar em alguns filósofos da modernidade, nem da modernidade, contemporâneos, por exemplo, Heidegger, que é um filósofo alemão, ele escreve sobre isso também, né? Sobre o ser, né? Quem é o ser, o que é o nada. Então, esses filósofos pré-socráticos, Tales de Mileto com a água, né? Pitágoras com a aritmética, Demócrito com a teoria do átomo, Parmênides com a natureza, Heráclito com a mudança. Esses filósofos, você para pensar, eles estão sempre buscando a unidade de todas as coisas e eles estão filosofando. Por quê? Porque eles estão indo contra as respostas prontas da mitologia que os gregos tinham conhecimento. Tá? Então, assim, os filósofos pré-socráticos, nós podemos conceituar que eles olhavam para a cosmologia. Por que cosmologia? Porque eles olhavam para a natureza, para a physis, para buscar a resposta para todas as coisas. Tem uma palavrinha também grega chamada doxa, D-O-X-A, que significa, a grosso modo, senso comum, opinião, tá? Opinião.
Se você parar para pensar, os filósofos pré-socráticos eles começam a romper com esse paradigma da mitologia, do senso comum, para tentar chegar a respostas importantes, como, por exemplo, a arqué. O que é arqué? A arqué quer dizer essa constituição que todos nós, essa unidade que todos nós poderíamos ser formados. Por isso que a palavra arqué vai dar origem depois à arquitetura e por ali vai. Tá, pessoal? Então, se você parar para pensar, na questão mitológica, você tinha respostas quase que prontas. Né? A mitologia te explica a origem das coisas pela formação dos deuses, tá bom? Por isso a mitologia grega, a mitologia egípcia, romana e por ali vai. E agora os filósofos pré-socráticos, como Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, Demócrito, entre outros, eles vão tentar explicar a origem das coisas, não só pelo meio da mitologia, mas sim pelo meio do pensamento, pelo meio de tentar achar a resposta olhando para a physis, para a natureza. Beleza, pessoal? Então essa é a aula 2 do nosso curso. Falamos um pouquinho de nada, claro, dos pré-socráticos, tá? E na aula que vem a gente já deve começar então com o pensamento de Sócrates, tá? Sócrates rompe um pouco com isso tudo, o que também eram os sofistas, tá bom? E a gente continua aí. Vamos ter um curso muito longo, com muito carinho, com muito amor, até chegar nos filósofos contemporâneos e pós-contemporâneos, já podemos dizer assim, né? Como os filósofos contemporâneos aí do nosso dia a dia. Posso citar um filósofo muito conhecido, apesar de estar mais ligado à sociologia, como Bauman, né? Modernidade líquida. Filósofos da década de 60 para cá, 50 para cá, como Sartre, como Foucault, como o próprio Nietzsche um pouco antes, né? A própria teoria de Freud também, a gente vai citar também aqui ao longo do curso. Ou seja, estamos percorrendo o caminho que começou lá na mitologia para chegar até os dias de hoje com a filosofia. A filosofia é isso, pessoal, é esse eterno questionar. Por isso que os pré-socráticos são importantíssimos, porque eles rompem com a mitologia grega, tentando achar a resposta em todas as coisas. Se na mitologia nós tínhamos a cosmogonia, ou seja, a resposta do cosmo, tudo bem? Esse cosmo, pessoal, grego é com K, tudo bem? Se tentava achar a resposta do cosmo com a mitologia de Homero, de Hesíodo, tá bom? Aqui, com os pré-socráticos, começa o pensamento filosófico tentando romper com essas barreiras. Tá bom, pessoal? Vamos que vamos, se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos lá! Valeu!